Flávia. Ele perguntou-lhes então: de que assunto falais pelo caminho? Eles pararam com tristeza no rosto. Gisele. Gisele, eu não tô te ouvindo. Eu tô ouvindo o Bruno. Bruno a gente ouve, a Gisele estava muito baixinho. Oi. Oi. Então lê o próximo, Bruno, por favor. Quer que eu leia? Vai. O chefe, eu vou ler o 20. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Elaine. O Marcos está aí no grupo. Marcos, por favor. Oi, Marcos. É Lucas. Abre a Bíblia aí em Lucas 24, a partir do versículo 13, por favor. Vai a outra pessoa enquanto isso. Outra pessoa enquanto ele vai abrindo. Elaine, pode ler, por favor. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjo, que lhe asseguraram que ele vive. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Flávia. Não era necessário que o Cristo sofresse estas coisas para entrar em sua glória. Gisele. Não dá para ouvir vocês não, tá muito baixo. Mas já terminou? Vinte 29. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos. Você leu 31. Ah, perdão. Marcos, você está acompanhando? Pode ler o 31? 31. Nossa, abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. É a Marcele. Marcele está com a Bíblia? E disseram, 32, né? E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós
nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? Elaine, Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles. Os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Amém, meus amigos. amém. Então, vamos meditar aí, queridos. O que nós percebemos aí, amados? Uma situação onde 2 discípulos, por conta do que tinha acontecido a Jesus, eles estavam se afastando da vontade de Deus. Havia neles ali uma mistura de vários sentimentos, de frustração, óbvio, de tristeza antes disso, de dor, de espanto, porque você ter alguém que você gosta, ama tanto, respeita tanto, que você adora, né? E essa pessoa está crucificada, isso é uma coisa muito impactante, né? Você saber que aquela pessoa foi embora daquele jeito, uma coisa brutal, né? Uma coisa horrenda. Então, para eles era um misto de várias sensações, né? De vários sentimentos ruins, de tristeza, sem saber o que fazer, né? Tá assim, sem rumo, como a gente fala. Estavam esses dois indo num caminho para um local onde Deus já havia falado: não façam isso, porque Jesus, ele já tinha dito aos discípulos para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos de poder. Então a maioria dos discípulos permaneceram naquela palavra, ficaram lá. Mas aqueles 2 discípulos, eles estavam se afastando da vontade de Deus. Então nós percebemos, amados, que situações que às vezes ocorrem na nossa vida são impactantes ao ponto de nos tirar daquela vontade que Deus queria para nós. E eles estavam assim. Só que no meio dessa caminhada, o Senhor Jesus já ressuscitado aparece para eles. Só que eles estavam tão assim fixos no problema, na situação, na dor, na angústia, na frustração, na quebra de sonhos, naquilo que eles estavam vivendo no momento, que eles simplesmente não perceberam ao longo da caminhada que o Senhor Jesus estava ali com eles. Houve uma necessidade de eles chegarem até um ponto e Deus começou a trabalhar no coração deles. Por que eu digo isso, irmãos? Porque naquele momento onde Jesus ia passar adiante, aqueles homens se apiedaram dele. Ou seja, nesse momento, uma coisa de Deus estava trabalhando no coração deles. E por meio daquela piedade que eles sentiram de um homem caminhando sozinho num caminho escuro, por meio daquela piedade, Deus começou novamente a conseguir falar ao coração deles. Porque até aquele ponto da caminhada, eles estavam da mesma forma que saíram de Jerusalém. Estavam cegos, espiritualmente falando, surdos, espiritualmente falando, e completamente dominado por sentimentos ruins. Mas naquele momento onde eles começaram a ter piedade daquele homem, para eles era um homem comum, Deus estava trabalhando no coração deles, e aí eles, sem saber, chamaram o Senhor da Glória para estar em comunhão com eles dentro daquela casa. Através daquela piedade, Deus começou a fazer uma grande obra de resgate na vida daqueles homens. Eles levaram aquele homem que eles estavam querendo ajudar para casa. E de repente, no momento da ceia, ele levanta o pão e dá graças. E naquele momento eles percebem que aquele homem que caminhou aquele tempo todo com eles fez com que o coração deles ardesse com tudo que falava da palavra de Deus. Mas mesmo com todo aquele ardor, o coração deles não se derreteu até o momento em que eles perceberam que era o Filho de Deus, com o partir do pão e a maneira que ele deu graças. E aí naquele momento os olhos deles se abriram, eles perceberam: é Jesus, e Jesus desapareceu.
Isso quer dizer, meus amados irmãos, que a maneira que a gente trata a presença de Deus, ela vai definir o quanto essa presença de Deus vai permanecer na nossa vida. E naquele momento em que a presença de Deus, né, assim, vamos dizer, eles estavam vendo, ele desapareceu, ele acendeu neles uma chama de quê? Vamos voltar. E vamos dar as boas novas aos nossos irmãos que ficaram lá. Porque o voltar para eles significava comunhão novamente, presença daqueles que são dele também. Ou seja, vamos até lá. E eles voltaram. Naquele momento houve um resgate, meus amados irmãos. Eles perceberam que eles estavam ali diante do Senhor Jesus, não aquele pendurado na cruz e morto, mas daquele que saiu da cruz para a eternidade com Deus, para trazer a vida eterna que ele já tinha falado e dizer, olha, assim como ele disse, ninguém toma minha vida não, eu a dou porque tenho poder para dá-la e tornar a tomá-la. E naquele momento tudo fez sentido para eles, irmãos. E eles voltaram para o caminho para regressar de onde nunca deveriam ter saído. E assim, meus amados, é a vida daqueles que são de Deus, que têm a presença de Deus, que têm a palavra de Deus, mas por conta de algum acontecimento, ainda que seja um acontecimento horrível, horroroso, você quer coisa mais horrorosa do que você ver o seu Senhor tão amado numa cruz? De saber que ele morreu assim, foi horrível, irmãos. O sentimento de depressão veio, de angústia veio, de perda de todos o sentido de tudo, mas eles não permaneceram, eles se afastaram. Nunca se afaste. Nunca saia da presença de Deus, daquilo que ele falou para você fazer. E aí eles tornaram de onde tinham saído, e quando chegaram lá, achando que iam estar, como a gente fala, abafando, né? Quando eles chegaram lá, olha, nós vimos Jesus, ele partiu o pão, a gente reconheceu ele. Eles falaram, também já vimos Jesus aqui. Ou seja, eles fizeram muito bem de voltar, porque quando eles chegaram lá, eles encontraram outras pessoas renovadas na fé. Volte para a promessa que Deus deu a você, porque você vai encontrar um renovo de fé na sua vida, como você jamais teve. Não deixe o caminho que ele falou para você permanecer, não deixe. Fique na vontade de Deus, porque você pode perder muita coisa. Eles já poderiam ter visto Jesus ressuscitado sem terem tido essa jornada em vão, irmãos. Poderia ter acontecido muitas coisas naquele caminho, mas Deus os protegeu. Eles foram, se desgastaram, se arriscaram, perderam tempo, saíram do propósito de Deus. Poderia ter acontecido tanta coisa, meus irmãos, mas graças ao bom Deus, que ele é misericordioso, ele foi lá naquele caminho resgatá-los. Graças a Deus que eles ouviram e voltaram para a palavra que Jesus tinha falado: fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Amém, meus irmãos? Amém. Perceberam como a ressurreição pode transformar a vida de alguém? A pessoa estava num caminho de derrota, num caminho de depressão, num caminho de sem esperança, de tudo tanto faz. Mas de repente tudo fez sentido. Tudo era para ser daquele jeito. Vamos voltar, vamos nos alegrar. Por quê? Porque a ressurreição fez uma grande mudança na vida daqueles homens. E essa ressurreição que ontem, hoje e sempre poderá fazer uma transformação na nossa vida. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus. Vamos então, meus amados, meditar em algumas perguntinhas aqui. A primeira: por que podemos afirmar que a história com H, tá? Ou seja, os relatos históricos, né? Como está na Bíblia, provam que Jesus ressuscitou? O que vocês acham? Por que podemos afirmar que a história com H, né? Não são contos, a história
que está vivo, assim. Prova que Jesus ressuscitou. O que você tem a dizer? Que ele apareceu para eles e eles puderam testificar que o Senhor tinha voltado. Amém. Amém. Verdade. Mas o que prova isso, irmãos? Além disso, isso aí é verdade, porque as testemunhas de Cristo falavam, ele ressuscitou, mas mais do que, irmãos? Oi, irmão, pode falar. Tudo bem, amado? Oi, Wanderson. A gente está meditando na palavra aqui. A gente perguntou o seguinte, querido. A história com H, através dela, como a gente pode afirmar, né, que ela prova que Jesus ressuscitou? É uma pergunta que a gente está meditando aqui entre nós. Aí a irmã falou que as testemunhas de Cristo, né? Pode falar. A trajetória, por exemplo, irmãos, deixa eu dar um exemplo, né? Aqueles homens, eles estavam numa trajetória de tristeza, numa trajetória de perdição, irmão, total. Sem sentido na vida, sem esperança, deixaram todo mundo para lá e saíram. E eles voltaram 180 graus, irmãos, cheios de alegria, cheios de fé, cheios de esperança. Isso mostra que Jesus ressuscitou. Na nossa vida, irmãos, o nosso testemunho de dizer para alguém que Jesus ressuscitou será muito mais forte pela nossa conduta cristã, pela mudança que Deus fizer na nossa vida, do que propriamente pelas nossas palavras. Amém, meus amados? Vamos meditar mais uma... Por exemplo, Maria Madalena... a gente conhece na Bíblia que ela era uma mulher que tinha problemas. Jesus a libertou de demônios. Mas ela foi a primeira pessoa para a qual Jesus apareceu ressuscitado. E ela foi até os discípulos para dar esse testemunho. E eles não acreditaram de primeiro. Mas aquilo ficou guardado para eles. Eles não acharam, isso é um devaneio, esqueceram, não. Eles guardaram aquilo ali. Tanto que depois eles lembraram, ela tinha dito que ele ressuscitou e a gente não acreditou. Então, muito mais pela nossa conduta, pela nossa vida, pela transformação que Deus faz na nossa vida, isso vai ser uma pregação indireta para a vida das pessoas, que o Senhor a quem a gente recebeu e serve, a gente crê de verdade que Ele ressuscitou. Por exemplo, os cristãos que viveram, não somente naquela época, mas dali para frente, que enfrentavam Roma, que iam para os coliseus, que morriam por Cristo e não recuavam, que eram apedrejados. Alguém poderia parar assim, com um mínimo de vontade de inteligência e falar assim, não é possível que esses homens tenham tanto ímpeto e tanta fé no que eles acreditam, se esse Senhor deles não tivesse de fato ressuscitado. Ou seja, a conduta deles, a vida cristã que eles levavam, o fogo que havia neles, demonstrava que Jesus, o Filho de Deus, estava vivo, como eles falavam que estava. Amém, meus irmãos? Outra perguntinha aqui. Os discípulos estavam amedrontados depois da morte de Jesus. Mas eles depois se tornaram os homens mais corajosos da terra, dispostos a tudo para pregar o Evangelho. O que ocorreu para que essa mudança viesse a acontecer? Eu acho que no momento lá que, quando Cristo morre, até pelo texto que eles falam que os olhos dele não conseguiam enxergar, acho que eles estavam vendo muito no natural. Depois que eles viram os sinais de Cristo no natural,
eu acho que aí despertou o coração dele, já estava ardendo. Então, despertou os olhos espirituais dele e eles conseguiram acreditar realmente que Cristo estava vivo. Que até então era uma coisa impossível, né? Acho que os únicos que eles vieram ressuscitar foram aqueles que Cristo ressuscitou. Até então ninguém tinha ressuscitado assim. Eu acho que foi isso que abriu os olhos espirituais dele. Então, naquele momento que ele morreu, e aquela perseguição que estava tendo contra eles estavam até escondidos, né? Eu acho que quando eles viram que realmente Cristo ressuscitou, que tudo aquilo que ele falou era verdade. E o que viria também, que ele falou, é verdade, eu acho que eles tiveram, vamos que isso aí é real realmente. Cristo vive, ele é o Salvador, e vamos crer para sempre nele, levando as boas novas. Acho que foi mais ou menos isso. Amém. Alguém mais? Eu acho que também houve o derramamento do Espírito Santo, né? Quando, logo depois que Jesus apareceu, ele derramou o Espírito Santo. Então, aquelas pessoas ficaram cheias do Espírito. Então, isso realmente provoca uma mudança nas pessoas. Verdade. Amém. Amém também, sem dúvida. Quem mais? Alguém mais? Você vê, né, irmãos, só para complementar tudo que os amados falaram. Voltando à cruz. Imagina Jesus na cruz tão machucado, amados, pregado. No final, como um dos soldados queria confirmar se Jesus havia morrido ou não, em vez de quebrar as pernas, porque eles quebravam as pernas antigamente, para que se cumprisse o que a Escritura diz, que nenhum dos ossos deles foi partido, se quebrou, um dos soldados pegou uma lança assim e enterrou na lateral de Jesus, assim, sabe? Chegou a vazar coisa de dentro dele, assim. Água, né? Então, assim, o que foi muito chocante, entendeu, irmãos? Mas, assim, eu acho que também a força, além de tudo que os irmãos falaram, de você ver uma pessoa que foi moída. A palavra de Deus diz que Jesus foi moído, tá? Tá em Isaías 53, se você quiser ver lá, já a profecia que ele seria moído, tá? A carne dele estava realmente muito danificada. Você vê uma pessoa nesse estado antes, ou aqueles que viram, como João viu, né? Como as próprias Marias viram, que ficaram ali diante da cruz, e depois ver ele restaurado, irmãos, com a pele lisa, somente com algumas feridas que eu creio que Deus deixou justamente para mostrar ali os Tomés da vida, né? É um negócio muito forte, irmãos. Então isso eu acho que era um combustível para eles, além disso que os irmãos já falaram, que é verdade, né? Era um combustível de ter certeza absoluta também. Porque ali, diferente de nós, irmãos, eles viram. Entendeu? Tem essa força também. Porque a gente anda pela fé. A gente não viu tudo isso. Eles viram, irmãos. Foram testemunhas oculares, como a gente fala. Isso também fortalecia muito, né? Você imagina, por exemplo, quem viu Lázaro, que estava morto, sepultado, já tinha 4 dias, depois almoçando com as irmãs dele numa mesa. Então, a Bíblia chega a dizer, por causa desse sinal que foi tão notório, e os judeus estavam se convertendo em grande quantidade, os judeus, os fariseus lá, né, eles arquitetaram matar também Lázaro. Então, eles, além de já terem decidido que Jesus iria morrer, eles também decidiram na morte de Lázaro. Por quê? Por conta do testemunho que era muito forte. Quem via Lázaro ressuscitado se convertia. Então era assim, um motivo de muita conversão. Outra perguntinha aqui, queridos. Os discípulos no caminho de Emaús ainda não estavam dominados pelo poder da ressurreição. O que isto acarretou sobre suas vidas? Novamente, os discípulos no caminho de Emaús, naquela ida deles, né, estavam caminhando e indo embora da cidade, para esse local chamado Emaús. Os discípulos no caminho de Emaús ainda não estavam dominados pelo poder da ressurreição. O que isto acarretou sobre suas vidas? E que eles estavam andando ao lado de Jesus e mesmo assim eles não reconheciam
próxima, né? Porque se eles tivessem crido na ressurreição, eles não estariam ali na presença do Senhor sem reconhecer. Eles teriam prontamente reconhecido a presença de Deus na vida de Jesus, né, ao lado deles. Então, como eles estavam desacreditando, não estavam confiando na promessa que Jesus já tinha prometido isso a eles, queria ressuscitar, e nem eles acreditaram. Então, por isso que eles não conseguiram perceber essa presença do Senhor próximo a eles. Verdade. Amém. Irmão Maurício, quer falar? Não, é só complementar como se fosse uma cegueira espiritual, né? Eles, como estavam ali desanimados, voltando, porque aqui no texto diz que eles entendiam que Jesus ia ser o Redentor, né? Que eles acreditavam que Jesus era um profeta poderoso e queria ser Redentor do povo de Israel. Então eles estavam, como acho que foi como o Stanley falou, estavam olhando pelo natural, e isso não fez que eles tivessem essa visão, né, da ressurreição, uma cegueira espiritual. Eu acho que foi isso que aconteceu. Amém. Muito importante. Até uma coisa que o irmão trazendo essa reflexão demonstra que a fé deles, por conta deles estarem com essa esperança, provocou que eles não tivessem tão firmes. Vocês perceberam? Porque quando Jesus morreu, tudo que eles esperavam de uma maneira errada, eles esperavam no natural. Morreu com a expectativa deles. Então eles ficaram assim sem esperança mais e foram embora. Já os demais não. Os demais ficaram lá. Então havia uma diferença na fé, né, de cada um. Isso é muito importante que o irmão falou. Alguém mais? Oi? Quem falou? Foi Gisele? A Gisele, eu acho. Tá baixinho. É porque eu tá baixinho, mas eu acho que foi ela. Foi não? Foi não. Irmão Marcos, quer falar? Cheguei atrasado, mas eu vou pedir perdão e vou falar assim mesmo. Vai lá, irmão. Fala aí, irmão. Tem que participar. Porque teve um evento aqui que eu precisei contornar, uma coisa que eu tive que fazer aqui numa ligação para descobrir, eu não consegui entrar 8 horas em ponto, mas vamos lá. O irmão Ricardo até colocou um interessante falando sobre a fé, né? Eu acho que o maior problema, não só desses discípulos no caminho de Emaús, mas eu falo de nós mesmos como discípulos, é que quando o problema aparece, dependendo do problema, a fé e a esperança, elas morrem, ou elas ficam bem apagadas. Porque se a gente parar para pensar, o problema em si não é o pior. O pior é a falta de fé. O pior é você perder a esperança. É você não acreditar que as coisas podem mudar. Isso é o pior. Eu não sei se vocês lembram quando o Fernando Collor, era bem pequeno, tá, gente? Quando o Fernando Collor congelou lá, todas aquelas contas. Eu também. Quem era Collor? Quem era Collor? Quem foi esse presidente? Depois você vai lá no história lá, Maurício. Teve dono de padaria que não tira na cabeça. Misericórdia. Tempo, as contas foram descongeladas, sei lá, o banco, não sei o que aconteceu, não sei como é que foi o trâmite. Então o problema em si não foi o pior. O pior foi ter perdido a fé e a esperança. Porque o desdobramento de não ter fé e não ter mais esperança pode levar até a morte, a depressão profunda e a pessoa se matar. Nós vemos isso acontecer quase diariamente no nosso mundo, no nosso país. Então a gente não pode perder a fé e a esperança, mesmo que as circunstâncias digam completamente ao contrário daquilo que a gente imaginaria que ia acontecer. E o interessante é que quando Jesus estava com eles no caminho, o coração começa a arder, né? O
Quando o coração começa a arder, a esperança começa a voltar aos poucos. Até o ponto de eles lembrarem que, ué, mas quando ele falar para o nosso coração não ardia, é essa experiência, por isso, essa presença disso que a gente não pode perder. Porque, independente do problema, se o coração estiver ardendo, se a fé e a esperança ainda estiverem de pé, a gente permanece avançando, acreditando e esperando em Deus. Amém. Amém. Essa é uma que eu consigo ter na minha vida desse texto. O coração não pode parar de arder. E lá em Levítico, lá no começo, a Bíblia vai dizer isso, né? Que o fogo arderá continuamente e não se apagará. Que é a presença do Espírito Santo. Acho que é isso que a gente não pode deixar de ter na nossa vida, independente do problema e da circunstância. Amém. Amém. Glória a Deus. Mais alguém quer acrescentar alguma coisa? Vou passar a próxima então, hein? Os discípulos foram tocados pela ressurreição de Jesus. Após Jesus os explicar as Escrituras, como o irmão Marcos falou, né? Ele vinha ali pelo caminho, falando das Escrituras, estava explicando. Aí, o que o texto nos informa sobre o que ocorre com quem recebe o poder de Jesus ressurreto em sua vida? O que ocorre com essa pessoa que recebe o poder de Jesus? Então, o texto nos informa sobre o que ocorre com quem recebe o poder de Jesus ressurreto em sua vida. Eu acho que tem a ver com aquilo que o irmão Marcos acabou de falar, né? Você volta a ter esperança, você volta a ter alegria, a sua vida começa, há uma transformação mesmo, né? Eles transformaram as emoções, os sentimentos que eles estavam abatidos, estavam tristes, e eles voltaram, né, para onde eles saíram, de onde eles saíram alegres, inovados, né, novamente com esperança. Então, eu acho que é isso. Alguém mais? A pergunta quer dizer assim, tem diferença da pessoa que anda com Jesus, que crê em Jesus, da que não crê, da que não anda com Cristo, que não vê na vida dela? Água e a Coca-Cola a diferença, né? Eu acho que tem. Exatamente então, como ele falou, as circunstâncias vão ser as mesmas. Né? Uhum. Às vezes duas pessoas vão passar pela mesma